Olá, caríssimos alunos. Hoje nós vamos estudar capacitores. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha em algumas grandezas e as suas respectivas unidades. Uma nova grandeza que a gente vai aprender é a capacitância, simbolizada aqui por essa letra C, e com unidade de medida, farad, simbolizado por essa letra F. A carga já é nossa conhecida, simbolizada pela letra Q, e unidade de medida coulomb. A tensão também já é nossa conhecida, simbolizada pela letra U, unidade de medida volt. A gente vai ter agora também a permissividade, simbolizada aqui por esse E, e a unidade de medida vai ser o farad por metro. A gente vai ter também a constante dielétrica, simbolizada por essa letra K, e como vocês estão vendo, ela não tem unidade, ou seja, é uma grandeza adimensional. Teremos também a energia potencial, simbolizada pela letra EP, e sua unidade de medida vai ser o joule. Bom, pessoal, primeiro, o que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo elétrico que serve para armazenar a carga elétrica. E o que seria essa capacitância de um capacitor, tá bom? É a grandeza que determina a capacidade de objetos condutores armazenarem carga elétrica. Ou seja, quanto maior o valor da capacitância de um capacitor, mais carga elétrica ele vai armazenar. Onde é, pessoal, que a gente pode encontrar um capacitor no nosso cotidiano? O flash de uma câmera é um capacitor. Como assim, professor? O que é que o flash faz? Ele armazena carga elétrica e libera ela de forma quase instantânea, tá bom? Esse armazenamento é dado devido à sua capacitância. Quando ela libera essa carga elétrica de forma instantânea, ou seja, muito rápido, a gente acaba vendo aquela transformação de energia em energia luminosa que acaba tendo a intensidade altíssima, tá bom? E como é que dá para eu medir a capacitância de um capacitor? Dá para medir através desta equação aqui. A capacitância nada mais é do que a carga dividida pela tensão. Apenas isso. E só lembrando, a unidade de capacitância vai ser simbolizada por esse F, que é o farad. Como é que se pode carregar um capacitor, tá bom? Naturalmente, só é ligar ele a uma fonte, a uma tensão. Ligando esse capacitor a uma fonte, uma tensão, veja o que é que vai acontecer. O polo positivo da nossa fonte acaba atraindo elétrons dessa placa A, fazendo com que ela fique carregada com carga positiva. Já o polo negativo dessa fonte envia elétrons para a placa B, fazendo com que ela fique carregada agora negativa. Então, quando a gente tem uma diferença de potencial entre essas placas, o capacitor está carregado. Porém, esse carregamento dele ocorre de forma quase instantânea, tá bom? Para tentar se reduzir um pouquinho o tempo de carregamento do capacitor, pode-se colocar uma resistência ligada em série, aqui no caso, com esse circuito. O tempo de carga vai depender diretamente do produto R vezes C, ou seja, da resistência desse resistor vezes a capacitância do nosso capacitor. Naturalmente, esse tempo, mesmo com o resistor, vai dar um tempo bem pequeno, tá bom? Por quê? Porque veja que a capacitância, naturalmente, ela é dada com um prefixo do lado, ou seja, a capacitância é um valor bem pequenininho. Naturalmente, ela vai ser dada em microfarad, nanofarad, picofarad. O que é que isso quer dizer? Que vai ser valores de 10 a menos 6 farad, 10 a menos 9 farad, 10 a menos 12 farad, ou seja, valores pequenos, tá bom? E como é que se faz para descarregar um capacitor? Agora só é ligar ele a um circuito onde, nesse caso, não está tendo uma fonte colocando energia para ele, tá bom? Ligou ele a um circuito que tem um resistor, ele começa a descarregar. Como é que isso ocorre naturalmente?
Os elétrons que estão acumulados aqui na placa B, que é a placa que está negativa, começam a se movimentar, passam pelo resistor, continuam se movimentando e chegam aqui para anular os prótons, nesse caso, que estão na placa positiva, fazendo, então, com que ele fique com carga nula. Lembrando, isso só vai acontecer se essa chave CH estiver fechada. Se estiver aberta, nesse caso, os elétrons não vão ter como se movimentar e acabar chegando na outra placa, tá bom? Então, aqui está. No momento em que essa chave é fechada, o capacitor se descarrega e os elétrons que se encontram na armadura B são deslocados, passam pelo resistor R e chegam à armadura A para neutralizar as cargas positivas que lá se encontram, justamente o que eu acabei de falar, tá bom? A energia em um capacitor, ou seja, nesse caso, a energia potencial em um capacitor, ela é dada através deste gráfico aqui, onde o meu eixo vertical é a tensão e o meu eixo é a carga. A área dessa figura é numericamente igual à energia potencial do capacitor. Olhando para aqui, a gente vê que essa figura simboliza um triângulo. Então, a energia potencial dele vai ser a base, que é a carga, vezes a altura, que é a tensão, dividido por 2. E daqui a gente já encontra, então, a equação da energia potencial de um capacitor. Ora, professor, mas o capacitor naturalmente não está relacionado com a sua capacitância, que é a grandeza que vai estar medindo, nesse caso, o quanto de carga ele pode armazenar? Sim. Então, se eu quiser medir a energia potencial em relação a ela agora, o que é que eu faço? Utilizo a fórmula da capacitância, eu posso isolar ou a carga ou a tensão e substituir nessa equação. Se eu isolar a carga, eu encontro uma dessas equações, se eu isolar a tensão, eu encontro a outra. Então, a energia potencial também pode ser medida por uma dessas duas equações aqui. É apenas isolar a carga, acha uma equação, isolou a tensão aqui, substituiu, acha outra equação, tá bom? Pode ser, então, calculada por essas 3 equações. Capacitor plano, também chamado de capacitor de placas paralelas, tá bom? Esse capacitor nada mais é do que 2 placas, uma em frente à outra, tá bom? E devido à tensão entre essas placas, ele fica carregado. Veja só, como é que eu posso medir a capacitância de um capacitor de placas paralelas? Eu posso medir ela através dessa equação. Essa capacitância pode ser a permissividade do meio, vezes a área da placa, dividido pela distância entre as placas. Essa permissividade aqui do meio vai ser um valor constante para cada material que estiver no meio dessas placas. Tá bom? Pode ser o ar, pode ser outro material, pode ser outra substância que esteja aqui no meio. Pode ser até o vácuo, ou seja, pode ser também a falta de uma substância. Quando for o vácuo, a gente diz que essa permissividade do vácuo, que é simbolizada por ε0, é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. E essa equação acaba virando essa daqui. Por quê? Porque tem uma coisinha que é chamada de constante dielétrica, simbolizada por esse K. É essa constante dielétrica, nesse caso, que vai dar a relação entre a permissividade do meio e a permissividade do vácuo. Quando a gente estiver no vácuo, ou seja, o capacitor estiver no vácuo, essa permissividade do meio vai ser ε0, já que está no vácuo também. Então, veja que o valor da constante dielétrica acaba sendo 1. Naturalmente, é isso que ocorre nas questões. Então, veja que isso daqui acaba sendo ε igual a ε0 vezes K. Se K é 1, ε é igual ao valor de ε0. E a equação fica apenas isso, tá bom? Mas a equação geral, no caso da capacitância de um capacitor de placas paralelas, é medida através dessa forma. Quando se está no meio vácuo, ou melhor, na ausência de um meio, que é o vácuo, a gente diz que esse valor é 1.
e ela acaba virando essa equação daqui de cima. Ah, professor, por que que você está falando isso? Porque aí no assunto de vocês, do livro, por sinal, não tem essa relação. E de vez em quando pode aparecer essa relação em uma questão, tá bom? Então é bom que vocês anotem isso daqui. A capacitância, ela é a constante de elétrica vezes a permissividade do vácuo vezes a área da placa dividido pela distância entre essas placas. Se for um local onde, nesse caso, a permissividade for a do vácuo, esse valor é 1 e a fórmula vira apenas isso, que é o que a gente vai ver na maioria das questões. Da mesma forma que dava para se associar resistores, também dá para se associar capacitores, tá bom? Só que, veja, vai ter alguma mudança na forma de cálculo. A primeira mudança é a seguinte. Lembra lá que quando a gente dizia que os resistores estavam em série, a gente falava que a corrente elétrica era constante. A gente já viu que na equação de capacitância não tem corrente, tem carga. Mas a carga elétrica é justamente a formadora da corrente. Então, agora, quando a gente tratar de associação de capacitores, toda vez que os capacitores estiverem em série, a gente vai dizer que o que é constante é a carga elétrica, tá bom? E nesse caso, a gente pode dizer que a tensão total, se tiver tudo em série, é a soma de todas as tensões. Porém, contudo, todavia, veja aqui que se eu quiser calcular o capacitor equivalente, vai acabar dando bem diferente ao que a gente via na resistência, né? Essa equação aqui é muito parecida com a equação geral da resistência equivalente, né? Exatamente, ela é igual, na verdade. O que foi que a gente mudou? Que no lugar do R de resistência, a gente colocou capacitância. Só que essa resistência equivalente era usada para quando se estava em paralelo. E agora vai ser usado para quando se tem capacitor em série. Então, a gente pode dizer que as equações, nesse caso, de equivalência, quando se compara a do resistor em relação a do capacitor, elas são contrárias. O que a gente usava lá em resistência em paralelo, vai usar agora em capacitor em série, tá bom? Um acaba sendo o contrário da outra. Da mesma forma, então, que se tinha resistência em paralelo através dessa, que era a regra geral, se tinha também as outras, né, que eram os casos particulares. Exemplo, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, pode ser aplicado aqui também. Ou se todos forem iguais, tá bom? Todos de valores iguais, pode dividir C por N. Ou seja, as equações são as mesmas. O que mudou? Que antes você ia aplicar isso daqui quando era associação em paralelo, no caso do resistor, agora você vai aplicar quando a associação está em série, no caso do capacitor, tá bom? Já que a gente está falando justamente dessa mudança, veja aqui então, a associação em paralelo, se eu quiser achar a capacitância equivalente, vai ser também o contrário da do resistor. O resistor em série equivalente era só somar tudo. Agora, só soma tudo se for associação em paralelo, no caso do capacitor. Então, veja que uma acabou sendo o contrário da outra. Porém, quando a gente fala em relação do que é constante aqui, continua sendo a tensão, porque a gente viu que lá na equação de capacitância ela leva em conta a tensão. Então, quando se está em paralelo, a tensão continua sendo constante. E nesse caso aqui, se eu quiser achar qual o valor da carga total, só é somar a carga de todos que estão em paralelo, tá bom? Então, o que é que mudou, teoricamente, daquele assunto de associação que a gente via de resistência para a associação que a gente está vendo agora de capacitância? As equações da equivalência, ou seja, mudou só como se media resistência equivalente para capacitância equivalente. O que se aplicava quando estava em série na resistência, vai se aplicar quando se está em paralelo agora na capacitância. Apenas isso. De resto, está tudo praticamente igual, como a gente acabou de ver. Vamos agora a algumas questões, por sinal já são as atividades de sala.
de vocês, tá bom? Eu vou resolver aqui todas as 5. Questão de número 1. O circuito representa um capacitor de capacidade C igual a 6 vezes 10 a menos 12 farad, ligado a uma fonte de força eletromotriz é igual a 1,5 volts. Pode-se afirmar que a carga do capacitor em coulomb é, olha, ele só quer a carga. Através, então, da equação de capacitância, a gente sabe que a carga vai ser Q igual a U vezes C. Ele já deu aqui o valor da capacitância. E atenção, veja que como o capacitor é o único ente elétrico fora a fonte aqui, e os dois estão em paralelo, a tensão da fonte é exatamente igual à tensão do capacitor, já que a tensão é constante quando se está em paralelo. Só é substituir o valor. Então, U vezes C, o valor de U, 1,5. O valor de C, 6 vezes menos 12. 1,5 vezes 6 dá 9. Conservo 10 a menos 12 aqui. Carga, 9 vezes 10 a menos 12. Coulomb, letra correta, letra E. Questão de número 2. Em um capacitor de placas planas e paralelas, de área A cada uma, a distância entre as placas é D e não há qualquer dielétrico entre elas. O que é que isso quer dizer? Se não tem nenhum dielétrico, não tem nenhum meio material, ou seja, isso aqui é o vácuo. Aquele K vale 1 e a equação aqui vai virar apenas quem? Epsilon vezes A dividido por D. Continuando agora, a fim de aumentar a capacitância do capacitor, pode-se mudar a área para a linha e a distância para a D', de tal modo que a linha e D' sejam respectivamente iguais a. Veja que o que ele pediu foi para aumentar a capacitância. Olhando para essa equação, eu vejo que a área é diretamente proporcional à capacitância, enquanto a distância é inversamente proporcional à capacitância. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais eu aumento a minha área, maior o valor da capacitância. Quanto mais eu aumento a minha distância, menor o valor da capacitância. Então, eu tenho que achar uma opção que aumente A ou diminua D. Ou até que faça as duas coisas ao mesmo tempo. Aumente A e diminua D. É isso que a gente vai tentar olhar aqui. Veja que quando a gente sai analisando de uma por uma aqui, duplicou A, aumentou A, mas duplicou D também. Se eu aumentar A e aumentar D, significa que ela aumentou 2 vezes por causa de A e diminuiu 2 vezes por causa de D. No final, a capacitância não se altera. Como é que eu posso encontrar isso matematicamente? Só é substituir. Veja que aqui ia ficar C igual a epsilon vezes 2 vezes A, dividido por 2 vezes D. Cortou esse com esse. O valor da capacitância continua exatamente igual. Então, quando a gente vai fazendo todas essas substituições, a única que acaba dando um valor diferente e maior, que é o que a questão quer dizer, é a letra D. Veja que quando substitui aqui, fica C igual a epsilon vezes A dividido por D sobre 2. Veja que isso daqui é uma divisão de 2 frações. Quando eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, isso aqui vai dar 2 vezes E vezes A dividido por D. Então, a capacitância acaba aumentando 2 vezes, a letra D é a letra correta. Questão de número 3. No circuito a seguir, os capacitores de placas paralelas C1 e C2 têm placas de mesma área, separadas pelas distâncias D1 e D2, respectivamente. Muito tempo após a chave S ter sido fechada, as cargas nas placas desses capacitores já atingiram seus valores máximos, Q1 e Q2, respectivamente. Se D2 é igual a 2D1, determine o valor da razão Q1 e Q2. Ora, a gente já viu
que para achar o valor de Q, só é isolar ele da fórmula da capacitância. E quando a gente isola, fica Q é igual a C vezes U. Veja que esses capacitores estão em paralelo. O U, então, em cada um é igual, tá bom? Só que esse valor de C aqui, nesse caso, ele pediu para relacionar com quem? Com distância. Ele falou que são capacitores de placas paralelas. Eu tenho que substituir para conseguir fazer essa relação com a distância. Então, Q vai ser igual a epsilon vezes A, dividido pela distância, vezes U. Só é a gente substituir as informações, levando em conta que um vai ser Q1 e o outro vai ser Q2. Quando a gente substitui, então, essas informações, a gente chega no seguinte. A equação de Q1 fica Q1 igual a ε0 vezes A sobre B1 vezes U, porque o U não tem U1. Não tem, no caso, esse subscrito aqui do lado dele. Porque, como eu já disse, eles estão em paralelo. Então, a tensão é constante. O valor de U é igual para os dois, só precisa simbolizar como U. No caso de Q2, só é substituir novamente. ε0 vezes A, dividido pela distância de 2, que é D2, vezes U, que é apenas U novamente, porque a tensão é igual. Ah, professor, eu estou vendo aqui que o A também ficou igual. Ele botou aqui, ó, placas de mesma área. Então, não precisa colocar A1 e A2 também, tá bom? Só é substituir. Agora, só é pegar as duas equações e dividir. Veja que quando a gente dividir a equação de Q1 por Q2, que foi o que a questão está pedindo para a gente, vai dar para cortar esse valor com esse valor com esse valor com esse, fazendo com que fique apenas Q1 sobre Q2, e aqui vai ficar 1 sobre D1 sobre 1 sobre D2. Como é que a gente resolve isso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, Q1 sobre Q2 aqui vai ser igual a D2 sobre D1. E ele deu uma relação, ele disse que D2 é 2D1. Só é substituir, então. Isso daqui é 2D1. E aqui é D1. Corta esse por esse. A razão é igual a 2. Letra C. Questão de número 4. 3 capacitores idênticos, quando devidamente associados, podem apresentar uma capacitância equivalente máxima de 18 microfarad. A menor capacitância equivalente que podemos obter com esses mesmos 3 capacitores é em microfarad. Veja, para eu saber a menor capacitância equivalente, ou seja, para eu fazer essa associação de uma forma que dê a menor capacitância equivalente, eu tenho que primeiro saber o valor de cada capacitor separadamente. Ele disse que a capacitância equivalente máxima é 18 microfarad. Quando é que a gente vai ter uma capacitância máxima? Quando se coloca em série ou quando se coloca em paralelo? No caso dos capacitores, a capacitância equivalente vira uma soma quando se está em paralelo e vira uma divisão quando se está em série. Então, é lógico que aqui eles estão em paralelo, no caso de dar 18 microfarad. O que é que quer dizer? Que se eles são idênticos, tem, no caso, 3 capacitâncias iguais, isso aqui vai ficar C equivalente é igual a C mais C mais C, o valor dos 3 capacitores. Sendo que o C equivalente, ele disse que é 18 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai ser igual a 3C. Ou seja, o C aqui dá quanto? A capacitância de apenas 1 vai dar 6 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que o micro, e a unidade é o farad. Apenas isso. Agora que eu já tenho o valor da capacitância isolada, veja que é só a gente pegar e fazer a outra capacitância equivalente que dá o menor valor. Ela dá o menor valor quando está associado em série, porque vira tudo uma divisão. E como o valor deles são todos iguais, tem como a gente fazer capacitância equivalente, então vai ser C dividido por N.
capacitância equivalente, nesse caso, é o valor de C, que é 6 vezes 10 a menos 6, dividido por N, que é o número de capacitores aí, que é 3. Isso aqui dá, então, 2 microfarad. Letra D. E, para finalizar, questão de número 5. No circuito de capacitores esquematizados a seguir, temos uma fonte ideal de E igual a 100 volts e capacitância C1 igual a 2 microfarad e C2 igual a 3 microfarad. Após carregados os capacitores C1 e C2, suas cargas serão, respectivamente, em microcoulomb. Veja que o que ele está pedindo é só a carga. Analisando aqui a figura, a gente vê que o capacitor 1 e o capacitor 2 estão em série, tá bom? Se eles estão em série, a carga dos dois são iguais. Como é, então, que eu posso encontrar essa carga? É só eu achar a carga total do circuito, que vai ser a carga que passa pelos dois e vai ser a carga que vai ser valor igual em todos os dois. Veja que só para saber disso, que se está em série a carga é constante, eu já posso descartar a letra A, já posso descartar a letra B, já posso descartar a letra E. A resposta só podia ser a letra C e a letra D, que são as únicas que apresentam valores iguais. Para encontrar o valor igual da carga total, aí nesse caso, só é eu ter a capacitância equivalente vezes a tensão total. Por que é equivalente? Porque a carga que eu estou procurando é a total do circuito. Então, a capacitância tem que ser a total do circuito também, que é equivalente nesse caso. Já que só tem 2 capacitores, a gente pode encontrar através dessa equação. A multiplicação dividido pela soma. Então, veja que essa capacitância equivalente vai ser o valor de C1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o valor de C2, que é 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela soma, vai ser 2 vezes 10 a menos 6, mais 3 vezes 10 a menos 6. Essa capacitância equivalente aqui, então, vai dar 6 vezes 10 a menos 12, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Essa divisão vai dar 1,2 vezes 10 a menos 6 farad. Substituindo aqui, então, na minha carga, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes o valor da tensão, que nesse caso é 100. 1,2 vezes 100 dá 120, sobrou 10 a menos 6 aqui. Coulomb. Só que veja que a questão já pediu para dar em microcoulomb. Logo, só é a gente colocar que isso daqui é igual a 120 e o 10 a menos 6 é um microcoulomb. Já que estão em série, o valor da carga é igual para as duas, 120 e 120. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.